Gênesis, capítulo 39, versículo 1 ao capítulo 41, versículo 16. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro e em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho. E cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: Esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer e em pouco tempo produziam cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva
Espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: Este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem, para você, peço que lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó. As aves vieram e comeram do cesto que estava sobre minha cabeça. José lhe disse: Este é o significado do seu sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então, as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de babear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: Eu sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao capítulo 13, versículo 23. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e
querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se, desse modo, a profecia de Isaías que diz: Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. Não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Salmos, capítulo 17, versículos 1 ao 15. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu pusestes à prova meus pensamentos durante a noite. Examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui os mandamentos, para que me guardem de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas.
Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faz-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos, pelo poder de tua mão, Senhor. Destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Provérbios, capítulo 3, versículos 33 ao 35. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público.